Em qualquer compra na Jambô Editora, utilize o cupom de desconto SIGNATOS10 para receber 10% de desconto. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje, aproveitando que nos últimos 2 vídeos aqui do canal eu estava falando sobre mestre e narração, hoje eu vou pegar um personagem já corriqueiro aqui no canal, o Cellbit, para falar um pouquinho de como é a narração dele e como eu categorizo ele e o porquê eu categorizo ele como narrador showman, e explicar um pouco desse termo e do porquê eu aplico ele ao Cellbit. Principalmente para não dar tanto spoilers aqui, quando eu for passar algum trecho e tal, eu na maioria das vezes vou pegar um trecho mais isolado de ordem e no máximo ali de Segredo na Ilha ou de alguns pedaços de Calamidade, para também não pegar muito no foco da história e vocês acabarem tomando algum spoiler para quem nunca viu, ok? Mas eu vou explicar um pouquinho tudo isso durante o vídeo, ok? Inicialmente eu quero falar aqui o que é showman, ok? Eu vou pegar aqui uma relação um pouco mais da Austrália, de como o termo é aplicado, e explicar um pouco para vocês o porquê esse termo para mim se enquadra tanto com o Cellbit. Showman eram aquelas pessoas que organizavam e gerenciavam ferramentas de entretenimento e shows, ou seja, donos de circo, donos de antigamente show de aberrações, tudo isso é um showman. Era uma pessoa que gerenciava coisas por trás, né? E gerenciava toda uma locomotiva que levasse esse show para outros locais ao redor do mundo, né? Ou do país que ele estivesse. Então, seria esse tipo de pessoa que era showman, pelo menos ali na Austrália e tal. Então, eram as pessoas que saíam com tendas de boxe para fazer as pessoas irem à luta, em certos locais ganhar dinheiro com isso, gerar entretenimento com toda essa luta. Então ele comovia esse local, ia atrás de buscar pessoas que quisessem lutar nessa cidade ou coisa, espetáculos de show, seja de mágica ou de qualquer coisa do tipo, teatro, tudo isso, quem organizava isso era o show mesmo por trás, ok? Então, esse termo em si, por si só, já me faz lembrar do Cellbit. Quando você começa a falar disso, sabendo que o Cellbit já é alguém que mexe com internet há muito tempo, é fácil você até conectar o termo a ele. Quando o Cellbit ele vai fazer um RPG dele, ele utiliza muito dessas ferramentas de entretenimento. Então, o que o Cellbit faz? Lógico, o Cellbit, muita gente pode falar, não, ele não é o cara que faz isso porque ele tem uma equipe. Por aí já é parte dele. Quem partiu a ter uma equipe, quem escolheu ter uma equipe, foi o Cellbit. Então, quando eu falo que o Cellbit é o showman, ele é o showman porque ele organizou um grupo em volta dele, que esse grupo o ajuda a fazer o entretenimento. Então, o Cellbit, ele tem pessoas que o ajudam na divulgação, ele contrata artistas, ele faz tudo isso, música, e por mais que ele não seja, digamos assim, a peça principal, o Cellbit não é em si as artes do RPG. O Cellbit não é a música do RPG. Se você tira a música, se você tira a arte do RPG do Cellbit, se você tira os jogadores e fala em eles serem pessoas não reconhecidas na sociedade, então você não pega o Luba, você pega o Joãozinho 3824, você tira essa galera famosa. Se você tira tudo isso, o que sobra? Muita gente pode até falar que sobra um RPG legal, com uma história massa, mas muitos vamos concordar aqui que sobra um RPG possivelmente pouco visto, muito pouco amado, que não teria o fandom que tem, e por não ter o fandom que tem, nem possivelmente não teria o continuado, ou pelo menos não teria as spin-offs ou coisas do tipo. Ou no máximo teria diversão por parte do Cellbit em querer continuar. O que eu não tô querendo falar nesse vídeo aqui, não tô falando que o Cellbit ele não se diverte com o RPG dele, ele não se diverte com nada, ele só é um capitalista. Não tô tentando falar isso. Mas eu estou falando que ele consegue se divertir e gerenciar um negócio. Então, se você retira todas essas partes, você tira o show e você deixa apenas um narrador falando algumas coisas. Então, porque por mais que o Cellbit seja um narrador que descreve algumas coisas, como essa primeira parte aqui de Segredo na Ilha, onde ele acaba descrevendo muito bem ali a chegada do personagem. Meio do oceano. Você escuta sons
de ondas batendo contra o casco. E consegue ver o sol, os raios de sol nascendo e entrando pela janela do seu quarto. Você não tem certeza quantas horas se passaram desde que você pegou no sono em uma dessas camas de beliche, mas é definitivamente muito mais desconfortável do que o colchão da sua cama. A gente viu uma figura encapuzada se levantando. E agora eu vou pedir para o Goulart descrever para mim como é o Olivier Florent. Você, enquanto vê essa cena, na maioria das vezes, está olhando para a arte em si, procurando entender os elementos na tela. E isso é parte do show. Isso é tudo um show que ele faz, um show que ele cria, para que você possa se conectar mais. Então essa é uma pequena introdução do que a gente vai falar nesse vídeo. Então eu espero que você tenha entendido mais ou menos para o caminho que a gente vai. E antes de continuar, eu só queria falar para você aí seguir a Ordem Paranormal News. É um site de... no caso um site não, né? Uma página de notícia do Instagram que fala sobre Ordem Paranormal. Então as principais notícias de Ordem Paranormal sempre estarão lá na Ordem Paranormal News. Então segue o Instagram, que seria muito legal. A gente já a gente vai bater os 9, 10 mil seguidores, então vai lá, segue a página. E se você também quer buscar ser um narrador showman, você claramente vai precisar de uma coisa para o seu RPG: arte. Uma das principais partes de um narrador showman é a questão de você ter uma arte onde as pessoas vão olhar para aquele local, para aquela arte, buscar uma identificação, achar bonito e gerar engajamento através dessa arte que você buscou. Seja para os seus jogadores ou seja para um RPG ao vivo. Então, se você está buscando artistas, esse daqui é o João. Ele é o meu artista do meu RPG futuro aí que vai chegar no canal, um RPG de Ordem no sistema de Ordem Paranormal bem interessante, que vai buscar ter um universo próprio, com leis próprias, e ele foi o artista por trás da parte show desse RPG, ele que fez os tokens de todos os personagens do RPG. Então, se você tá querendo um artista, entre em contato com ele, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram, e peça já as suas artes. Ele tá tentando fazer um preço bem acessível pra galera. A partir de 5 tokens fica a partir de 5 tokens fica mais barato. Então, dá uma olhada, fala com tua mesa, junta aí uma galera e já vai fazer a compra das tuas artes. O que mais torna o Selbit um narrador showman? As próprias narrações dele sempre tem, você vai ver na maioria das narrações importantes, um ponto de virada. O que ocorre? Normalmente, como eu já trouxe com o RPG do Nando Moura ou com o Nerdcast RPG, as pessoas normalmente descrevem tudo o que está acontecendo e o que ele vai falar em seguida. Então, muitos mestres fazem assim, por exemplo. Eles falam toda a descrição do personagem e depois fala o que vai acontecer em seguida. Então, acaba falando assim. Então, ele vira para você e fala com uma voz estridente, algumas palavras soltas e estranhas. Então, ele começa a proferir. Eita, que horas são? Tá atrasado. Ai não, meu relógio tá adiantado. Veja como isso foi passado que ia acontecer. Mas agora veja o Selbit fazendo o anfitrião. Olha como ele prefere fazer ele. Uma expressão bizarra e macabra. Vejam que o Selbit, ele abaixa a cabeça, fazendo como que ele meio que a pessoa visse ele sumindo, né? Os jogadores que ficam uma mesa um pouco mais baixa, pelo que dá pra ver na mesa, ele fica um pouquinho mais baixo, possivelmente eles só viam o topo da cabeça do Selbit ou quase nada. O Selbit, ele se abaixa enquanto ele vai ligar ao modulador de voz, né? Pra mudar um pouquinho o efeito de voz. E ele se abaixa e ele começa levemente a voltar pra mesa
rindo e falando essas palavras absurdas. Ele não explicou que ele ia fazer isso. Olha que legal. Ele quis pegar a galera na surpresa. E você vê como a galera fica um pouco mais chocada com essa ação, porque a galera fica, eita nós, o bicho é doido mesmo, não o Cellbit, a própria criatura que ele tá fazendo ali. E ele faz de uma forma que pegue as pessoas de surpresa. Outros momentos são normalmente nos momentos que tem ataques de criaturas. Você vê como ele vai direto, ele vai uau! Ele pula em você e começa a descrição a partir do susto, a partir do pulo. Tanto que a gente tem momentos em Ordem Paranormal que as pessoas se assustam, né? A gente tem vários clipes de pessoas se assustando com cenas do Cellbit narrando. Outra coisa, o Cellbit, ele não tem dó de gritar ou de falar alto. Ele, quando está interpretando um personagem, não basta apenas ele falar. Então ele começa a conversar com você e vamos lá, e a conversa continua fluindo. Ele, não, você é uma pessoa que não tem limites, não tem escrúpulos, você sempre faz isso e eu sempre aviso pra você. Aí o Cellbit fala e ele começa a aumentar o tom. O Cellbit não faz essa parte, ele começa a aumentar o tom. Você é uma pessoa incompetente. Não, o Cellbit ele tá aqui, não, você é uma pessoa sem escrúpulos, você sempre faz isso. Você é um incompetente! Veja como o Cellbit, ele normalmente faria isso. Você consegue achar várias narrativas dele assim. Não só é o pegar por surpresa, mas eu não precisa dar avisos. Você tem que fazer chocar. E para chocar, você tem que aumentar a sua entonação vocal. Você tem que mostrar o que o personagem quer passar. E se você ficar falando baixo ou fingindo que o personagem vai aumentar a sua voz e você não aumentar em nada, não adianta. É como interpretar um papel. A pessoa que está ali num teatro e quer buscar a atenção das pessoas não vai falar baixo e falar, pessoal, me ouçam pessoal, por favor, fiquem quietos. Eu vou começar a falar aqui e a pessoa começa a falar. Eu vou aumentando o meu tom de voz aí conforme eu for encontrando o ambiente. Não, você não precisa falar isso num teatro, você não vai se expressar dessa forma. É que nem um professor que chega em sala de aula e começa a falar baixo. Mesmo eu, como um futuro professor, sei as dificuldades que a gente tem em passar por muitos locais e ficar com a voz doendo ou algo do tipo. Aquele professor começa a falar baixo e manda... gente, vocês estão me escutando? Vocês querem que eu fale um pouco mais alto? Todo mundo vai ficar... não, fala mais alto, outras pessoas vão ficar com vergonha, não vão querer falar se ele fala mais alto ou não. Por isso você tem que ser um mestre com entonação. E o Cellbit liberta muito a voz, não tem medo de gritar com o jogador, interpretando, é claro, quando ele tá na interpretação, ele não tem medo de gritar com o jogador. E isso também é uma recomendação não só de como ser um mestre, mas de como ser um jogador também, porque todas essas regrinhas, essas características que eu diria do narrador showman, ele tem. E continuando aqui, indo para outro aspecto, agora saindo da voz, indo para um aspecto de arte e cenas, seja nas cinemáticas ou algo do tipo. Às vezes, por o Cellbit ser um narrador showman, ele prefere que um show em si, o que ele construiu, se mostre por si próprio. Ou seja, por exemplo, uma pessoa em um circo normalmente vai fazer algo, por exemplo... Alguém já deve ter visto aquelas gaiolas de fogo ou aquelas gaiolas que a moto fica girando. Você não precisa ficar descrevendo. Agora ele vai fazer uma giro na gaiola. Olha como ele não cai. Você não precisa ficar falando isso. O show tá ali por si só. É como um filme. Você tá assistindo um filme, na maioria das vezes tem uma cena super épica ou algo do tipo. Ele não precisa te dar uma grande informação sobre a cena. Ele precisa te mostrar. Não precisa ter diálogo por trás, não precisa ter nada. A cena por si só já diz. E é isso que acontece em vários momentos de Ordem Paranormal. Eu vou pegar um aqui que é um pouquinho de spoiler de Segredo na Ilha, mas é o episódio 2, ok? Veja esse momento da praia. Que antes era bloqueado por rochas, começa a revelar uma cena, uma visão traumatizante, como nada que nenhum de vocês dois viu antes em toda a vida de vocês. Vocês começam a enxergar uma cena terrível. Não tem mais volta. As coisas nunca mais vão ser as mesmas a partir daqui.
vocês dois veem o corpo escorado nas pedras. Um homem com um enorme buraco onde deveria estar o rosto dele. Ele dá uma narrativa inicial e depois deixa ir. Uma outra cena, mas seria spoiler demais, então vou colocar ela no final do vídeo, ok? Depois que eu finalizar o vídeo eu coloco ela pra passar, mas eu vou falar um pouquinho dela por cima sem dar spoiler. É um momento muito legal de Ordem Paranormal, no final da Desconjuração, o último episódio, em que o Selbit simplesmente diz assim: eu não preciso descrever essa cena. Nossa, que top. Isso é muito legal para um mestre fazer, porque mostra que o show, o RPG Showman, não é só o interno, é o externo, como eu já tinha falado antes. Ele preparou isso antes. Ele já fez tudo isso na pré-produção. Ele já fez isso nos bastidores. É algo que ele construiu. E por si só, ele é o mestre. Então sim, ele tem todo o direito criativo de falar. Aquela cena foi criada por ele. Foi ele que inventou aquilo. E ele que pensou naquele momento. Nas anotações dele, tá lá. Bom, era isso que eu queria fazer. Preferi fazer uma cinemática para não precisar falar nada e deixar a cena fluir por si só. Tudo isso que o Selbit faz, mesmo que seja externo, que tenha sido feito por fora das câmeras, é algo de um narrador showman. Ele já havia preparado isso e ele sabia o quão pesado e forte seria essa cena, mesmo sem a descrição dele. Então é muito interessante quando o mestre showman faz isso. Ele é o mestre do entretenimento, então ele cria esses momentos, ele cria a continuação, ele cria as cenas de morte como sendo algo épico, então ele sempre para com a música de fundo, ele sempre faz com que a morte pareça um pouquinho mais do que ela simplesmente é. Porque na maioria das vezes em um RPG, como o Cthulhu do Jovem Nerd, a morte é uma morte. Você tomou um ataque, uma faca perfurou teu pescoço, o sangue fluiu para fora, o líquido da vida foi-se embora, seu coração deixou de bater e você caiu. É apenas isso. Mas o Selbit sempre faz a morte de um personagem, da primeira à última RPG, na maioria das vezes, em alguns momentos ele acaba não sendo tanta coisa, ser uma morte significativa, seja dando uma frase final pro personagem, seja dando uma cena final, uma ação final épica por esse personagem, ou seja dando uma descrição sobre a vida desse personagem enquanto ele perde ela. Então tudo isso ajuda ao mestre criar um momento mais legal para o RPG. Então era isso que eu queria falar sobre o Selbit Showman. Eu espero que vocês tenham entendido o meu pensamento de showman, ou seja, o mestre que gerencia o entretenimento, que cria, que tem a criatividade de ir atrás de pessoas que possam criar coisas para o RPG, seja arte, seja token, seja música. Então tudo isso eu acho muito interessante, apesar de ele ser um narrador que é um pouco descritivo, ele não é um dos narradores mais descritivos que existem, ele não é, eu acho que ele nem é tão bom nessa parte em si, como o Leonel Caldela é, por exemplo, mas ele não tem, não é por ele não ser tão bom em algo, que ele é um mestre sem mérito ou um mestre ruim, não, ele só tem outras capacidades, e as capacidades que ele possui são majestosas. Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo, era isso que eu queria falar sobre o Selbit e sua narração showman. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem, eu trago mais vídeos aí explicando tipos de narradores, qual tipo você é, e lógico, na minha visão. Também ensinando um pouquinho mais a como descrever uma cena de diferentes maneiras. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. Não se esqueçam aí de seguir a Ordem Paranormal News. Não se esqueçam também de ir lá no Twitter e no Instagram do João. Aproveita que você vai na Ordem Paranormal News, já segue o João. Se for seguir o João, já segue a Ordem Paranormal News e vice-versa. E um obrigado a todos os apoiadores do canal, em especial os apoiadores de Tier 2, Animes Whatever, e o Soar, Rafael Soar, que assinou, ele aumentou o level dele, fez um upgrade para teorista também. Então, muito obrigado a todos os apoiadores do canal. É vocês que fazem esse canal continuar de pé. Aqui que falou coisas Lúcio, o seu narrador, e fui. Era aqui onde eles estavam, esperando por vocês.
Esse momento não precisa de narração. Nossa. Caralho.